Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 217 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 22 e 23 do segundo livro dos Reis e os capítulos 34 e 35 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Segundo Reis, capítulo 22. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo. Aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo, mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Ilquias acha o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram na mão dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tíquiva, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam um objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultada em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, eles levaram esta resposta ao rei. Capítulo 23. Josias renova a aliança. Então, o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor.
O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. A reforma religiosa feita por Josias. Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Será e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém nos campos do Cedron e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Será, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Será. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou ao pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, abominação dos sidônios, para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Será e encheu de ossos humanos o lugar onde haviam estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o altar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Será. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito estas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse: deixem-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel, e também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá,
Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse, o meu nome estará ali. A morte de Josias. Quanto aos demais atos de Josias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado de Joacás de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbina. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Joaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, mas para dar esse dinheiro segundo a ordem de Faraó, Joaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo as suas posses, para o dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A reforma religiosa feita por Josias. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a estes ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naphtali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias
entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Ilquias acha o livro da lei. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: Tudo o que o Senhor, o rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordem a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultada em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus.
Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35. A celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa ao 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário, segundo os grupos das famílias e seus irmãos, os filhos do povo. E que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas, pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo o grupo das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras, e as repartiram entre o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, que os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões. Não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo o Judá e Israel que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. A morte de Josias. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar com ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: "O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você dessa vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua." Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: "Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido." Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais.
Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias. Isso se tornou um costume em Israel e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e às suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.